Olá pessoal, em continuidade então as nossas videoaulas da disciplina Estágio Supervisionado 3, Prática Processual Civil 2. Hoje falaremos sobre recurso extraordinário e recurso especial. Nós então, em complementação àquilo que já falamos no início sobre a teoria geral dos recursos, bem como também nas nossas aulas presenciais, aliado então ao material que nós encaminhamos para vocês também lá no nosso Ambiente Conhecer, tanto as atividades a serem realizadas, as tarefas lá com os prazos já estabelecidos e também já com os modelos que eu lhes encaminhei justamente para que possamos aí, nesse momento adverso, cumprir aqui a nossa disciplina e lograrmos êxito aí em vencer muito bem o nosso semestre. Mas vamos lá com força, fé e coragem. Vamos lá então estudar recurso extraordinário e recurso especial. O recurso extraordinário e o recurso especial, eles são chamados pela doutrina justamente de recursos extraordinários, para distingui-los ou em contraposição aos chamados recursos ordinários. Isso tem a ver justamente com os requisitos gerais de ambos os recursos, que é a causa decidida em única ou última instância, que falarei daqui a pouco. Mas deixe uma coisa bem clara para vocês, que essencialmente esses recursos, eles têm uma finalidade precípua, que é justamente a aplicação do direito positivo e a uniformidade do direito positivado constitucional, federal ou infraconstitucional em todo o território nacional, dentro daquela estrutura, das bases que foram estabelecidas dentro do nosso sistema político de Estado e até mesmo a lógica do nosso sistema político nacional, para que nós tenhamos então essa estrutura que pressupõe esses tribunais de sobreposição, para que eles então possam garantir a uniformidade da interpretação e da aplicabilidade do direito constitucional e do direito federal, ou chamado infraconstitucional, ok? A previsão de ambos os recursos tem matriz constitucional. Sabemos então que o recurso extraordinário está previsto as suas hipóteses de cabimento dentro daquilo que cabe ao Supremo Tribunal Federal julgar, no artigo 102, inciso 3 da Constituição. Por sua vez, o recurso especial para o STJ está previsto no artigo 105, inciso 3 da Constituição Federal. E lá nós temos as hipóteses de cabimento. Hipóteses estas, principalmente destaco, tanto no inciso 2 do artigo 102, quanto no inciso 3 do artigo 102, quanto no inciso 3 do artigo 105, o enfoque que nós damos justamente para a linha A. A primeira hipótese, que como regra são aquelas mais visadas ou objetivadas nos exames de ordem, tá ok? Aqui, dentro dessa linha de ideias já, e com aquilo que já estudamos anteriormente, nós já sabemos que, por prever as hipóteses de cabimento, são recursos de fundamentação vinculada. E isso tem grande importância na hora de você elaborar a sua peça prático-profissional. Você vai atentar para o enunciado, pela questão-problema trazida pelo examinador, e ali você já vai conseguir identificar se já houve o exaurimento de instância, esgotou todos os recursos ordinários, todos os recursos possíveis, se já foram, evidentemente, superados. Você então sabe que está ante uma hipótese de recurso especial ou extraordinário. E aí o examinador ele vai dar essa dica no enunciado, a exemplo daquilo que eu já passei para vocês no Ambiente Conhecer, e que numa próxima videoaula, quando realizarmos a nossa peça prática profissional, vou deixar mais claro para vocês, mas o examinador vai deixar claro justamente ali a afronta a dispositivo constitucional ou a dispositivo federal ou infraconstitucional. Daí então falarmos que é um recurso de fundamentação vinculada, porque vai se enquadrar em uma daquelas hipóteses expressas ou no inciso 3 do artigo 102 ou no inciso 3 do artigo 105, tá ok? Sobretudo, são recursos que visam e buscam a uniformização da interpretação do direito constitucional e do direito
infraconstitucional ou federal, como eu disse para vocês anteriormente. Tá ok? Belezinha? Vamos adiante, vamos lá? Estão entendendo? Então vamos lá. Requisitos comuns de admissibilidade. Temos dois requisitos comuns de admissibilidade para recurso especial e extraordinário. O primeiro é a chamada causa decidida, ou seja, é o famoso exaurimento de instância, esgotamento de instância. Aquilo que representa que todos os demais órgãos jurisdicionais, a qual por onde deveria tramitar e tramitou o processo, já cumpriram e esgotaram a sua competência. Então, nós estamos numa hipótese, onde não há mais a possibilidade dos órgãos jurisdicionais inferiores se manifestar. Então, cabe ao STF ou STJ, de acordo com as competências estabelecidas na Constituição e desde que presentes aquelas hipóteses previstas na Constituição, então você deverá interpor o recurso especial ou extraordinário. Exaurimento de instância. O nosso ordenamento jurídico repudia a chamada supressão de instância, certo? Ou competência per salto. Isso não existe. Claro, ressalvado algumas hipóteses esdrúxulas, principalmente em matéria penal, certo? Em sede de HC, que o nosso Supremo Tribunal Federal andou fazendo algumas coisas erradas no passado. Mas isso não é permitido aqui no processo civil em hipótese alguma. Há a necessidade de exaurimento de instância. Se for o caso de um recurso cabível, ainda chamado recurso ordinário, todos os demais recursos que nós estudamos até agora, se for o caso deles, primeiro eles, ressalvados, é claro, os embargos de declaração, primeiro eles, para depois, evidentemente, ser o caso de recurso especial e extraordinário. Isso é importante na hora de você identificar a sua peça. Você vai identificar a sua peça e perceber que o trâmite partiu lá de primeira instância, houve exaurimento de competência para análise do mérito ou cognitiva de primeira instância, seguiu, passou pelo tribunal, o tribunal também exerceu a sua atividade cognitiva, exauriu a sua atividade cognitiva, não tem dúvida, STF ou STJ. Então, nós, como regra, nas hipóteses apresentadas no exame de ordem, nós teremos a interposição do recurso especial ou extraordinário para contrastar uma decisão proferida, como regra, pelos nossos tribunais. Ou um acordo ou uma decisão monocrática que decida o mérito nos termos do artigo 932, incisos 4 e 5 do Código de Processo Civil. Ok? Então, primeiro, causa decidida, exaurimento de instância. Não cabe nenhum outro recurso mais. Recurso especial ou extraordinário tem essa importância. Dentro desse contexto, a doutrina da jurisprudência utiliza essa expressão chamada pré-questionamento, como vocês aprenderam. Não importa se o pré-questionamento é explícito, implícito, se ele é numérico ou se ele é ficto. O que importa, evidentemente, aqui é que a matéria constitucional ou infraconstitucional tenha sido ventilada, a chamada questão constitucional e questão federal. Se houve a ventilação, isso é importante na hora de identificar a peça, se você vai ter que bater os olhos e saber se ali é uma questão federal ou uma questão constitucional. Se for uma questão constitucional, que a ensejar o contraste com o recurso extraordinário, STF. Se for uma questão infraconstitucional ou chamada questão federal, a ensejar o contraste via recurso especial, vai para o STJ. Então, vocês têm que relembrar aquilo que já aprenderam no passado sobre pré-questionamento, atentar para isso que o acórdão ou a decisão monocrática de mérito tem que ter debatido, tem que ter trazido uma discussão, a chamada ventilação da questão federal ou infraconstitucional. Tá ok? Belezinha? E o segundo requisito comum de admissibilidade do recurso especial ou extraordinário é a chamada única ou última instância. Não basta que tenha havido decisão anterior para que o STJ ou o STF estejam habilitados a julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial. Ela precisa ser final, como eu disse para vocês. Tem que ser final. Não cabe mais qualquer outro tipo de
recurso. Nesse sentido, dentro da estrutura política nacional do Estado brasileiro, nós sabemos, então, como disse para vocês, que o STF e o STJ, eles atuam como instâncias de sobreposição, ou os nossos tribunais de sobreposição. E sempre lembrando aqui mais uma vez, questão federal ou questão constitucional. Nós falamos de direito, do nosso direito positivado. Isso já nos recorda, o que aprendemos lá atrás, é que não se discute matéria fática em recurso especial ou extraordinário. Somente questão de direito, federal ou infraconstitucional. Tá ok? Belezinha? Sempre lembrando também que das decisões das turmas recursais ou dos colégios recursais dos juizados especiais, cíveis ou dos juizados especiais das fazendas públicas estadual, federal ou municipal, não cabe recurso especial, somente recurso extraordinário. Ok? Belezinha?